Fala pessoal, meus queridos, minhas queridas, gente boa da melhor qualidade. Oi, aqui professor Maurício dos Santos de História. Quero convidar vocês para assistir conosco essa série de revisões, para a gente cravar a questão do Enem, para a gente conseguir um bom desempenho, aquele score que você sonhou, para você pleitear a vaga que você quiser, onde você quiser. Sabe onde você consegue isso? Você consegue aqui com a gente. Missão Enem Sai Digital. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, convida aquele teu amigo que está perdido, venha, faça parte desse time, esteja com o time vencedor. Junte-se aos bons e torne-os ainda melhores. Espero vocês, hein? Não esquece, deixa seu like, metralha esse like, se inscreve no canal. Para a gente poder continuar produzindo conteúdo de boa qualidade para você. E a partir de agora, pessoal, olha só, a prova é no domingo, então essa semana você vai ter dica, você vai ter revisão, você vai ter abordagens para fazer você, refletir. Porque é isso que seleciona o bom desempenho do candidato no Enem, a capacidade de reflexão. Vamos lembrar de uma coisa, o Enem é uma prova que exige, hoje em dia, eu falei isso nas outras aulas do canal, você se inscreveu, você viu as outras aulas. O Enem ele exige de você a capacidade de interpretação de texto, mas ele também exige de você a capacidade de juntar essa capacidade da interpretação do texto com o conhecimento técnico da disciplina. Você tem que saber interpretar o texto, mas só isso não garante que você vai cravar a resposta certa, tá? Então o que nós vamos fazer hoje? Vamos juntar as duas coisas. Nós vamos ler texto, nós vamos interpretar texto, resolver questão, mas ao mesmo tempo vamos relembrar elementos fundamentais do conteúdo para que no meio daquelas alternativas você escape das armadilhas. Não é à toa que as afirmativas erradas de uma questão elas recebem um nome técnico, elas se chamam distratores, porque qual é o objetivo deles? É distrair você. Para que você, quando está procurando a resposta certa, lê as várias alternativas e daí essa daqui ela te distrai, entendeste? Por isso chama distrator, porque ela vai fazer você ficar em dúvida. E você tem que ter aí o conhecimento do conteúdo, o conhecimento do componente da disciplina que você está resolvendo, para você conseguir, essa daqui está errada por isso, e essa daqui está certa pelas razões óbvias, né? Você não precisa explicar por que uma afirmativa certa está certa. A resposta está aí, está certa porque está certa. O grande desafio é saber por que a errada está errada. E para você saber isso, você precisa do domínio do conteúdo, da capacidade de interpretação de texto, você precisa de domínio vocabulário. Então, a prova de humanas no Enem é uma prova boa para quem lê bastante, para quem lê bem. Então, se eu posso, primeira dica, desde já, vai lendo, se atualize, vai atrás de notícia, vai atrás de reportagem, leia diversos canais de comunicação. Isso é importante porque essas atualidades refletem no Enem. Para você, quando vê uma questão, saber, está no teu radar que essa questão foi criada porque em algum momento da história recente do nosso país houve uma treta em relação a isso, ou então houve uma movimentação na política internacional que remete a um acontecimento do passado, próximo ou distante. Então, estar atualizado é fundamental para se dar bem numa prova de humanas do Enem. Vamos lá então, primeira dica está dada. Você se inscreve no canal. Segunda dica, você lê bastante. E agora vamos lá, eu preparei aqui para vocês uma seleção de temas relevantes. Eu não vou tentar adivinhar com vocês aqui a questão ou as alternativas, porque, gente, é enganoso. Sabe o que você pode pensar? Você pode pensar em termos gerais, em termos de temas que vale a pena você conhecer, para que quando chega a hora da prova, aquele conhecimento esteja fácil de acessar. É como se fosse assim, você está indo fazer uma reforma numa casa e você olha para a tua caixa de ferramentas e pensa, bom, aqui tem um monte de ferramenta, posso precisar dessa, posso precisar dessa, posso precisar daquela. Você já deixa elas meio na mão, já deixa elas por cima da tua caixa para facilitar, para você não perder tempo procurando. Vamos imaginar assim, na hora de fazer uma reforma de uma casa, com certeza você vai precisar de martelo, com certeza você vai precisar de furadeira, com certeza você vai precisar de prego parafuso. Você já deixa essas coisas por cima, entendeu? E esses são os temas que você provavelmente vai precisar, mas muito provavelmente. Sabe por quê? Porque uma prova de Enem de humanas
dentro do componente história, que não fale sobre isso, é uma prova incompleta. Então, assim, estou te prometendo que isso vai cair, promessas não posso fazer, mas uma prova que não cobre isso daqui é uma prova incompleta. E o Enem, via de regra, é uma prova muito completa. Eu já falei nos outros vídeos do nosso canal que a prova do Enem é muito boa. E isso para nós é uma vantagem porque se eu estou prestes a fazer uma prova de boa qualidade, pode ter certeza que isso vai aparecer. Claro que um assunto está ligado com o outro. Então, eu não teria como responder qual é o assunto que mais cai. Eu tenho como te dizer assim, ó, esses são os temas que mais caem. Agora, dentro de cada um desses temas, que assunto específico vai vir a questão, aí tanto faz. Porque se você conhecer o tema em sentido amplo, o que cair ali dentro você mata no peito, ó, manda pro gol. Que é isso que a gente precisa fazer. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre isso, ó. Dentro desse domínio cronológico da história chamado Antiguidade, você pode ter certeza que a cultura greco-romana vai aparecer. Veja que isso daqui é bastante abrangente. Cultura greco-romana, ou seja, a cultura dos gregos, e após a diáspora grega, ela acaba influenciando a cultura romana, e os romanos, por sua vez, conseguiram estender o seu domínio a uma área muito expressiva. Eles dominaram todo o mar Mediterrâneo, lembra disso? Os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar. Quer dizer, eles expandiram a sua cultura por uma área incrivelmente extensa do globo. E a cultura dos gregos é inspirada, em diversos aspectos, na racionalidade da cultura grega. Então, ó, onde os romanos chegaram, e eles foram muito longe, eles levaram consigo a sua cultura, e a cultura deles é inspirada na cultura grega, portanto, onde tem romano, tem cultura grega, e onde tem cultura grega, tem o nosso jeito de pensar, porque nós somos hoje, aqui no século XXI, na véspera do Enem, nós somos herdeiros da cultura greco-romana. Percebe como isso aqui é um assunto super relevante? Uma prova do Enem que não tem isso daqui é uma prova incompleta. Porque isso daqui é a raiz da forma com que a gente pensa hoje. Então você pode ter certeza, cultura, política, economia, sociedade de gregos e de romanos é dica quentíssima para o Enem. Vai estar presente lá, em alguma questão. Seguindo na cronologia da nossa brincadeira aqui, vem a Idade Média. Ó, uma coisa que o Enem martela muito é a de que antigamente se chamava a Idade Média de a Idade das Trevas. Tinha gente que chamava a Idade Média de uma longa noite de 1000 anos, dando a entender que, durante esse período de quase 1000 anos que corresponde à Idade Média, não houve desenvolvimento cultural e intelectual. Houve sim, e muito, tá? O Enem costuma perguntar, mas por que em algum momento certos pensadores começaram a repudiar o saber medieval, dizendo que essa cultura medieval ela deveria ser desprezada, era uma cultura obscurantista, não teve desenvolvimento, então a gente ignora isso daí. Porque olha só, lá pelo século XVIII surge uma nova racionalidade que é o iluminismo. Os iluministas eram grandes admiradores da cultura greco-romana, e durante a Idade Média nós temos uma grande influência cultural da Igreja Católica. E essa influência cultural perturbava os filósofos iluministas do século XVIII. Então eles começaram a dizer assim, o que a humanidade produziu de bom em termos culturais, ou está lá na Antiguidade, ou está hoje onde a gente vive. E nesse intervalo de 1000 anos, como tinha domínio da Igreja Católica, então essa cultura não prestava. Você poderia até dizer que essa é uma postura preconceituosa dos pensadores da Idade Moderna, da transição para a fase contemporânea. E é mesmo. Não se pode menosprezar a importância da cultura medieval. Eu vou te dar um exemplo bem claro da importância da cultura medieval. Foi durante a Idade Média que surgiu uma coisinha chamada universidade. Já ouviu falar dela? Não sei se universidade te interessa. Não sei se você está aí fazendo teu corre justamente para entrar numa. Então, universidade é uma invenção medieval. Percebe como chega a ser até uma espécie de contrassenso dizer que a cultura medieval não produziu nada de bom. Como não? Produziu a universidade, que é onde a gente quer entrar. Aliás, no nosso caso, querer é poder.
Por quê? Porque você está inscrito no nosso canal e esse canal, cara, produz muito conteúdo de boa qualidade para você chegar lá. Então, meus queridos, Idade Média vai cair e dentro da Idade Média eu vejo muita questão que pergunta por que esse preconceito com a Idade Média? E segundo, como é que funcionava esse tal feudalismo? Esse sistema de relacionamento sociopolítico, econômico, social aí, como é que funcionava esse trem aqui? O que é servidão? Ó, dica importante, servidão é a mesma coisa que escravidão? Resposta, não. Servidão não é a mesma coisa que escravidão. Quando você fala de escravidão, você está falando de seres humanos reduzidos à condição de objeto, mercadoria, e que, portanto, não possuem direitos. Um servo tem direitos. Então, servo e escravo não é a mesma coisa. Essa diferença de conceito é importante. Embora o servo vivesse uma vida muito dura, uma vida ligada ao trabalho braçal no campo, uma vida de privação, uma vida sem abundância, com certeza passavam fome, passavam frio, ele tinha direitos, porque o feudalismo é um sistema no qual, atenção para isso, hein? O servo troca o seu trabalho pela proteção de um senhor feudal. O senhor feudal o protege em troca do seu trabalho. Portanto, o senhor feudal tem uma obrigação para com o servo. O senhor feudal tem que proteger o servo. Proteger do quê? Da guerra, principalmente. Se o inimigo invadiu o feudo, o senhor feudal é que tem que dar conta desse recado e proteger seus servos. Essa é a troca. O servo chega para o senhor feudal e diz, eu trabalho na tua terra, mas você me protege. E o senhor feudal vai dizer para ele, tá bom, eu te protejo, mas você trabalha. Tem uma troca. Não existe esse tipo de troca quando a gente fala em escravidão. Então, diferença entre servidão e escravidão tem e muita. Existem até poemas na literatura romântica, do cara que está lá super apaixonado pela donzela, e daí no poema ele escreve assim, sou teu servo, sou teu escravo, sou teu vassalo. Né? Eu escrevi muito isso para minha mulher, por exemplo. Dá a impressão que é tudo a mesma coisa. Não é não. Servidão, escravidão, vassalagem são historicamente conceitos diferentes. Numa produção de texto, por exemplo, estou pedindo até licença para me meter no assunto dos outros companheiros, mas você não pode usar servidão no sentido de escravidão e vice-versa, ok? Então aqui tiramos mais umas dicas. Dentro da Idade Moderna, rapaziada, que é o período que está entre a Idade Média, né, e a contemporaneidade, na Idade Moderna você tem, primeiro, questões sobre a formação do Estado moderno. Quando a gente supera esse modelo chamado feudalismo, né, quero dizer assim, no processo de evolução histórica, no processo de evolução do processo civilizatório, chega uma hora que esse modelo feudal de senhores de terras que protegem seus servos em troca da proteção deles, que vivem dentro de um feudo cercado por muralhas, esse sistema se esgota, ele não tem para onde crescer, a produtividade agrícola era baixa, as condições de vida eram ruins, esse sistema entra em decadência e vai surgir um novo sistema de relacionamento sociopolítico-econômico chamado Estado. Esse Estado, que é muito mais complexo do que o estilo de organização política que existia no feudalismo, esse Estado se forma na Idade Moderna. E aí você tem elementos como a constituição de monarquias centralizadas, o absolutismo propriamente dito. E graças à experiência de alguns países, como por exemplo a Inglaterra, que é pioneira nesse processo, com as revoluções inglesas do século XVII, você vai ter a formação de um novo sistema, um novo modelo de governo, que é a monarquia parlamentarista. O sistema no qual o rei reina, mas não governa, que é como a Inglaterra é até hoje. Salvo ali a exceção de aproximadamente uma década da República de Cromwell, né, depois da Revolução Puritana, Inglaterra sempre foi uma monarquia, durante um tempo absolutista, mas durante a maior parte do tempo parlamentarista. Ou seja, tem uma rainha, a Rainha Elizabeth II,
que tem 97 anos de idade e está firme e forte, essa daí ainda vai ver a gente se formar, fazer pós-graduação, né? A Elizabeth, cara, essa mulher é de titânio, hein? A Elizabeth, ela reina, simbolicamente ela usa a coroa, ela senta no trono, quando as pessoas passam por ela, fazem uma reverência, mas ela não governa o país. Quem governa o país, quem toma decisões econômicas, quem combate a inflação, quem faz tudo isso é o primeiro-ministro. No momento em que eu estou aqui gravando com vocês essa aula de revisão, o primeiro-ministro da Inglaterra é o Boris Johnson, com seus cabelos inconfundíveis, né? Vocês já viram que tem gente que passa horas despenteando o cabelo para ficar despenteado na régua, né? O Boris Johnson não, cara, do jeito que ele sai da cama, ele vai trabalhar. Eu acho incrível. Eu admiro essa segurança, né? Tem que ter muita autoestima fazer um negócio desse. Dá depois uma pesquisada na foto do Boris Johnson, cara. Você nunca vai esquecer quem ele é por causa do cabelo dele. Eu acho sensacional. É ele que governa a Inglaterra, não é a rainha. A rainha é um símbolo. Como eu disse, ela senta no trono, ela usa a coroa, mas não é ela que governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Esse modelo de Estado, que é o que a gente chama hoje de Estado moderno e que se tornou predominante na sociedade ocidental, surge na Idade Moderna. Como ele surge e por quê? Em razão do desgaste do proto-estado feudal. Esse raciocínio tem que estar aqui, ó, na manga. Quando você for... Eu sem manga falando disso, mas você vai ter que estar pronto para isso daí quando você for fazer o teu lá, tá? E outra coisa, e que é muito fácil de compreender por que cai, grandes navegações. Olha, meus queridos, chega um momento em que este mundo europeu de um Estado moderno em formação, ele entra em contato com aquele mundo até então selvagem das Américas. Veja, a presença humana nas Américas é de dezenas de milhares de anos. Aliás, você sabia que até hoje ninguém sabe como e quando o ser humano chegou às Américas, né? A gente tem 1000 teorias, mas certeza mesmo nenhuma. E quando esses europeus chegam às Américas, eles que achavam que eles eram assim o modelo pronto, acabado, único e exclusivo de civilização, eles chegam às Américas e descobrem que existem aqui milhões de pessoas cuja existência eles não sonhavam, que vivem e pensam e produzem de um jeito completamente diferente do jeito deles. Isso provocou aquilo que, ó, nas grandes navegações é chamado de choque de civilizações, o choque de culturas. E uma coisa que o Enem martela com muita frequência é que havia uma diferença tecnológica muito grande entre essas duas culturas. Eu não estou dizendo uma diferença qualitativa, tá, rapaziada? Eu estou dizendo só que havia uma diferença tecnológica, certamente. E os europeus dominaram essas civilizações que encontraram nas Américas com prejuízos enormes para essa civilização que vivia aqui. Então, consequência da expansão marítima que trouxe os europeus até a América foi o extermínio das populações nativas. E esse é um tema relevante porque nesse momento em que eu gravo o vídeo para vocês, eu estou lembrando que há algumas semanas atrás estava tendo protestos de indígenas na capital do nosso país, justamente lutando para obter alguma decisão favorável da justiça em relação aos seus direitos ancestrais. Estava em jogo a questão da demarcação das terras indígenas no nosso país, os índios estavam lá acampados na Praça dos Três Poderes em Brasília. Eles não gostam que chame de índio, sabe? O certo é indígenas. Os indígenas estavam acampados na Praça dos Três Poderes lá em Brasília, esperando que a justiça tomasse uma decisão sobre como é que seria pautado o direito do acesso dos indígenas, às terras. E o argumento deles era: as terras são nossas, porque a gente estava aqui talvez 90 mil anos antes do europeu chegar. O europeu chegou, tomou as terras e agora estão lá trancados numa sala os brancos para decidir o futuro das terras que sempre foram minhas, né? E que me foram retiradas. Então é assunto quente, tá, rapaziada? É assunto importante. Como que a chegada dos europeus à América, que é a consequência principal das grandes navegações, resultou num grande choque de civilizações, e esse choque de civilizações foi extremamente prejudicial para o nativo. Tá?
Aí, olha só, a gente começa a falar sobre o mundo que a gente vive hoje, que é a tal da história contemporânea. Existe um grande historiador, sou mega fã dele, chamado Eric Hobsbawm, que chama essa história contemporânea, equivalente aí aos séculos 19, 20 e agora 21, ele chama isso daqui de a Era dos Extremos, porque tudo nesse nosso período foi extremo. O enriquecimento de algumas nações frente à pobreza de outras. É uma riqueza extrema contrastando com uma pobreza extrema. A violência das guerras, a violência da Primeira Guerra, a violência da Segunda Guerra, a violência da Guerra do Vietnã e de quantas outras você conseguir lembrar. É tudo extremo nesse período que nós estamos vivendo. A velocidade do desenvolvimento da tecnologia, a riqueza de uns frente à pobreza da maioria, a violência das guerras, né? O problema do desenvolvimento da tecnologia aplicado à guerra, que torna a guerra infinitamente mais mortal do que antes. Exemplo disso, olha só, você tem, por exemplo, no final da Segunda Grande Guerra, o bombardeio atômico, né, o bombardeio nuclear às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, com armas de destruição em massa, que mostram que a partir de agora é possível evaporar, vaporizar, sublimar dezenas de milhares de pessoas com um apertar de botão. Então nós temos uma série de problemas humanitários relacionados a esse desenvolvimento da tecnologia barra violência, né? E dentro desse recorte que a gente faz da história contemporânea, o fenômeno da ascensão dos governos totalitários, né, autoritários como o fascismo italiano, o nazismo e outros tantos, como por exemplo o governo de Franco na Espanha, o governo de Salazar em Portugal, mesmo o governo de Vargas no Brasil durante a fase do Estado Novo, é um fenômeno que nos faz pensar, né, mas puxa vida, vejam que nesses casos você tem governantes extremamente violentos que chegam ao poder com propostas de extermínio dos seus inimigos ou mesmo de seus opositores, e uma parte da sociedade referenda isso, apoia isso, vota nessas propostas, como se estivesse dizendo, tem que exterminar mesmo. Gente, isso é muito grave, muito problemático, e é uma característica marcante do século XX e XXI, e você pode ter certeza que o Enem vai trazer isso, tá? Então vejam, gente, pessoal, o que eu estou falando daqui? Eu estou sugerindo para vocês temas para pensar. Já vamos ver como que isso tudo se aplica, vamos resolver algumas questões, mas eu estou sugerindo temas para pensar, para manter no teu radar, para deixar as ferramentas por cima, porque você vai precisar delas, hein? Que senão a prova fica incompleta. E quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante, que é, olha só, a independência do Brasil, cujo nome técnico seria emancipação, e o primeiro governo independente que o Brasil teve, que foi o primeiro reinado. Sabe por que eu chamo a atenção disso para você? Porque olha só, quando você estiver dentro da universidade, lá em 2022, o Brasil estará refletindo sobre os 200 anos da sua independência. Veja que eu não usei a expressão comemorando os 200 anos da independência, porque me parece que o verbo comemorar aí é muito subjetivo, né? Você poderia perguntar, comemorar o quê, né? Comemorar o quê? A gasolina quase R$6? Eu acho que temos que refletir, temos que pensar. E, observe isso, a independência do Brasil, ela aconteceu em 7 de setembro de 1822, e agora estamos em 2022, praticamente, são 200 anos ali cravados da independência do Brasil. São 2 séculos de Brasil independente. Parece ser um bom momento para a gente olhar para o nosso passado e se perguntar como que as coisas chegaram a essa situação? Como é que foi nossa caminhada do momento da independência até aqui? Quais foram nossos pontos altos, pontos baixos? O que deu de certo, o que deu de errado, né? O que pode melhorar? E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Quando a gente olha para o passado, a intenção não é sair por aí buscando culpados, sabe? Buscar culpados não tem sentido.
que adiantaria eu chegar para vocês e dizer assim, o culpado foi o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, lá no século XVII. Mas Matias de Albuquerque já está morto e sepultado há 300 anos. Agora, o que a gente pode? A gente deve, isso sim, refletir. Não para buscar culpas, mas sim para construir uma noção de responsabilidade. Coisas diferentes. Culpa e responsabilidade são coisas completamente diferentes. Nós temos uma responsabilidade para com a sociedade que nós vivemos. É por isso que a gente estuda o passado. A gente estuda o passado para saber por que a nossa sociedade hoje é assim, para enxergar quais são os buracos, os podres, o que ela tem que não é tão bom e que pode melhorar, para a gente trabalhar em cima disso, para construir melhorias, para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais acolhedora, menos preconceituosa. E isso se faz através da discussão sobre a responsabilidade e não busca de culpa, culpados. Né? Veja, é responsabilidade de todos na sociedade brasileira hoje, 200 anos depois da nossa independência, reconhecer que, ao longo desse processo histórico, alguns grupos foram privilegiados e, para que esses grupos mantivessem o privilégio, outros foram marginalizados, desprezados, espezinhados, violentados. Por exemplo, ao longo da história do Brasil, que tem aí 522 anos, durante 400 anos, o negro foi escravo. Durante um período ainda maior do que esse, a mulher não pôde votar. Então você está percebendo que são grupos sociais. Veja, quando eu falo da população negra, quando eu falo da população feminina, eu não estou falando de uma meia dúzia de pessoas. Eu estou falando de mais da metade, muito mais da metade da civilização brasileira. E essas pessoas tiveram sérias limitações em relação aos seus direitos. Foram escravizadas durante séculos. Então, sim, a sociedade brasileira é do jeito que ela é hoje, porque no seu passado ela foi construída dessa maneira. O que a gente faz? Olha para o problema e admite que a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar, porque as coisas estão longe de estar bem. E eu não estou me referindo aqui, como falei agora há pouco do preço da gasolina, não estou me referindo a um problema específico como esse, a falta de dinheiro no bolso das pessoas. Isso sim é um problema, mas a desigualdade da distribuição da riqueza desse país é um problema que se põe antes da quantidade de dinheiro que você tem no bolso, entende? É por isso que a gente estuda a história do Brasil, é por isso que estamos em um momento muito importante de reflexão, e eu te diria que acho muito provável que esse tipo de reflexão esteja presente no teu Enem. Ou pelo menos uma coisa que eu posso te dizer com certeza é o seguinte, que se o Enem não abordar esse tipo de reflexão, ele está perdendo uma excelente oportunidade. E como nós acreditamos que o Enem é uma boa prova, a gente vai acreditar que isso vai aparecer. E por fim, gente, eu acho que é importante frisar essa observação. Tudo que eu estou sugerindo aqui não é adivinhação, tá? Eu não estou adivinhando questão. Eu estou sublinhando para você o que é provável de estar presente no Enem. Muito provável, fortemente provável, eu te diria assim, inquestionavelmente provável. Então, acredite nisso, esses temas são importantes e eu acho que vale a pena dar uma revisitada em todos eles. Tá? Depois, sabe o que você pode fazer? Quando você já estiver inscrito no canal, você pode voltar ao vídeo, pode voltar nesse primeiro slide, dar aqui uma olhadinha nesses temas, né? Veja esse daqui. E o que nós vamos fazer agora, na segunda parte desse nosso encontro virtual de revisão, é resolver algumas questões para enxergar como é que isso daqui se aplica na prática do Enem. Vamos lá? Olha só, como é que cai a antiguidade greco-romana, por exemplo, cultura greco-romana. Com efeito, até a destruição de Cartago... Tem que ler o texto, hein? Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isso é, a libertinagem e o orgulho.
Quem escreveu isso foi um historiador romano chamado Salustio, e ele está dizendo aqui o seguinte, que antes da conquista desta cidade romana chamada Cartago, dessa cidade, que não é romana, tá? Perdão, eu disse uma coisa. Antes dos romanos conquistarem Cartago, que ficava no norte da África, a sociedade republicana romana vivia em harmonia. Depois que conquistaram Cartago, é que introduziram-se na sociedade romana os males, pelos quais a prosperidade tem predileção, ou seja, a sociedade romana era uma sociedade próspera, mas depois da conquista de Cartago, esses problemas se tornaram frequentes, a libertinagem e o orgulho. E os romanos acabaram mudando seu padrão de comportamento. E o Salustio, quando analisa esse fenômeno, ele fica chateadão. E diz, que pena que isso aconteceu, porque antes de conquistar Cartago a gente vivia em harmonia. Depois da conquista de Cartago a coisa desandou. Cartago era uma cidade no norte da África, uma antiga colônia fenícia que os romanos conquistaram. E quando conquistaram Cartago, eles conseguiram expandir os seus domínios para a margem meridional do mar Mediterrâneo. Estabeleceram o domínio completo do Mediterrâneo, que passou a ser o Mare Nostrum, como comentamos agora há pouco. Olha só, o acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, a conquista de Cartago, datado de 1º a.C., manteve correspondência com o processo de demarcação de terras públicas, imposição da escravidão por dívidas, restrição da cidadania por parentesco, restauração de instituições ancestrais. Vocês estão vendo como nada disso daqui tem qualquer relação com o que ele descreveu no texto? O que o texto está descrevendo é que, quando os romanos, pela primeira vez, conquistaram uma cidade, uma porção de terra lá do outro lado do mar Mediterrâneo, ou seja, quando eles expandiram as suas fronteiras para além da Península Itálica, onde a República Romana começou, foi que começaram a existir os problemas da sociedade romana. Está entendendo a ideia? Como é que a gente faz para interpretar o texto, juntar com história e chegar a uma resposta? Então a resposta é a letra E. Tranquilinho, né, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui tudo e vamos para a próxima questão. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição durante elas, os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano. Opa, de novo, hein, pessoal? Império Romano, século II da Era Cristã. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigavam. Olha só, esse texto interessantíssimo está descrevendo uma jornada de fé, quer dizer, uma série de rituais e de rotinas religiosas de pessoas que, dentro das suas salas, dentro das suas casas, na sala de jantar, uma pequena comunidade cristã se reunia e ali o que eles faziam? Faziam juntos a sua refeição, conversavam, rezavam, liam cartas de seus irmãos cristãos que viviam em outros lugares do Império. Ou seja, o autor desse texto, o Sennett, ele está descrevendo aqui um ritual religioso cristão que acontecia dentro do Império Romano, lá no século II da Era Cristã. E é muito curioso, dá para a gente enxergar que ele está dizendo que os primeiros rituais cristãos aconteciam dentro da casa das pessoas, na sala de jantar de onde elas viviam. Interessante isso, né? Agora vamos para o enunciado. Um motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se no... Vamos pensar. A gente sabe que quando, lá no século II da Era Cristã, a religião cristã surgiu dentro do Império Romano, os governantes romanos tinham uma séria restrição a ela. Os governantes romanos perseguiam os cristãos. Por quê? Porque os cristãos, eles duvidavam da divindade do imperador, a autoridade máxima do Império Romano, né, e diziam que todos os seres humanos são iguais e irmãos porque são filhos do mesmo pai.
Outra coisa que incomodava os romanos, porque os romanos acreditavam que os seres humanos nasciam diferentes uns dos outros, que alguns nasciam melhor do que outros, melhores do que outros, né? Desculpa aí, ó, escorregada no plural, que alguns nasciam melhores do que outros. Então, olha só, a religião cristã, ela tinha um discurso que na sua origem, quando ela nasceu, era um discurso que se opunha ao discurso oficial do Império Romano. Razão pela qual essa religião era perseguida. Se ela era perseguida, isso explica por que os cristãos tinham que fazer seus cultos cristãos dentro de casa. Porque ele saísse na rua falando que ele era cristão, ele seria perseguido. Bom, a resposta está aí. Vamos lá. Um motivo que explica a ambientação da prática, quer dizer, a prática cristã tinha que acontecer dentro da casa deles, era porque isso era uma regra judaica? Não, estamos falando da religião cristã. Embora ela tenha origens na cultura judaica, estamos falando de outra religião, né? O moralismo da religião, que dificultava as reuniões abertas da juventude livre. Não, os cristãos, eles não se reuniam em lugares públicos para fugir de perseguição. E não porque a sua própria religião proibisse isso. A adesão do patriciado que subvertia... Cara, os patrícios eram os membros da elite romana original. E eles não participavam dos cultos cristãos. Então não é porque eles aderiram ao culto cristão, pelo contrário, eles perseguiam os cristãos. Decisão política que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. Sim, ó, essa palavrinha aqui, ó, a religião cristã, a prática cristã, era uma doutrina dissidente, quer dizer, contrária, uma oposição à crença religiosa tradicional do governo. Então daí, ó, por uma decisão política, os romanos, o governo romano perseguia a doutrina dissidente. E por serem perseguidos é que eles tinham que se reunir dentro de casa, porque se ele saísse na rua falando que era cristão, ele estava frito. E, portanto, não é violência senhorial, né? Porque essa palavrinha aqui, ó, senhorial, só se aplica quando a gente for falar de Idade Média. E aqui estamos falando do século II da Era Cristã. Tá bom, gente? Ó, tá vendo como só a interpretação do texto não basta? Só interpretando o texto você pode achar que qualquer uma está certa, principalmente a B ou a C, quando na verdade é o teu conhecimento de história que te permite cravar a certa lá. Ok? Então, pessoal, vamos lá para a próxima questão. Partiu! Massa, vamos lá. Idade Média. Olha com carinho isso aqui, hein? Aquilo que eu te falei sobre servidão, sobre feudalismo. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade de abundância. Ó, importante, hein? A cidade medieval é uma sociedade de abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas, que era característico da Idade Média. Em seguida, é um lugar de... O que é uma cidade? Um lugar de produção, um lugar de trocas, onde se articulam o artesanato, o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso de beleza e ainda, atenção para isso daqui, um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças e que é guarnecido por torres. Então veja, nesse parágrafo, que na minha opinião é genial, o autor, Jacques Le Goff, ele está descrevendo uma cidade medieval e aqui nesse parágrafo ele condensa as diferenças que existem entre uma cidade medieval e o restante da sociedade medieval que estava ambientada lá no campo, das práticas agrícolas, sem nada de, olha só, produção, troca, artesanato, comércio, economia monetária, dinheiro, negócio. No campo isso não existia. Isso existe onde? Isso existe dentro da cidade medieval. Então, nesse parágrafo, ele condensa, centraliza as principais diferenças entre a cidade medieval e a região rural medieval. Vamos então para o enunciado? No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e, vamos lá, emancipação do poder hegemônico da realeza. Ele não deu uma palavra sobre rei, sobre primeiro-ministro, sobre presidente.
né? Ele não falou de barão, nem de conde, nem de duque, ele não falou de realeza, de família real, de príncipe. Ó, aceitação de práticas usurárias dos religiosos. Veja, práticas usurárias seria a prática de cobrança de juros por parte dos religiosos. Não é isso, sabe por quê? Porque eu até acho que isso existia, mas ele não falou disso. Eu não estou dizendo que isso não existia, estou dizendo que nesse texto que o Enem nos deu para trabalhar, não está falando disso. Independência da produção alimentar dos campos. Não. Ó, o que essas pessoas que moram dentro da cidade comem é produzido no campo, como é até hoje. Acredito que muitos de vocês que estão me assistindo agora são moradores de áreas urbanas. A comida que você come vem de onde? Vem do campo. A cidade nunca é independente da produção do campo. Nunca foi e nunca será, tá? Superação do ordenamento corporativo dos ofícios? Não, isso aqui, o ordenamento corporativo dos ofícios é característico do desenvolvimento do artesanato nas sociedades medievais urbanas. Sobrou para nós, ó, a permanência de elementos arquitetônicos de proteção. Dentro de uma cidade tem muralha, portas, ruas, praças, torres. Tudo isso é elemento arquitetônico de proteção. Tá? Vamos eliminando o que... E difícil é saber o que está errado na errada, né? Mas para a gente daí cravar a certa sem medo de ser feliz. Beleza, pessoal? Vamos limpar isso daqui e vamos para a próxima. A ocasião faz o ladrão. Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, internate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês, ultramarino. Este cara aqui, Francis Drake, olha só, já estou apanhando de novo aqui, né? O Francis Drake, ele foi um pirata inglês que trabalhava para a rainha Elizabeth. E o texto está descrevendo que o Drake, ele roubou tropas de mulas que levavam ouro do Peru para o Panamá, regiões que pertenciam à Espanha, inimiga da Inglaterra. Ele também está falando que daí depois ele fez isso de novo antes de ir embora. Ele reincide nessa prática de roubo, antes de ir embora pelo Oceano Pacífico e depois para o Índico até voltar para a Inglaterra. E tudo isso com a cumplicidade da rainha Elizabeth, que sabia e estimulava isso. Isso tudo está colocado aqui, muito interessante, nesse livro do Marco Ferro, História das Colonizações. Eu adoro esse livro. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para... Veja, o que a Inglaterra está fazendo? Está roubando riquezas que a Espanha, sua inimiga, está roubando riquezas que a Espanha, sua inimiga, conquistou dentro do território americano. E se você pensar nisso, olha só, Inglaterra roubando ouro da Espanha, ouro que a Espanha conseguiu na América, você já consegue, ó, restabelecer um crescimento da economia mercantil? Não, não é isso que a Inglaterra está fazendo. Conquistar as riquezas dos territórios americanos? Né? Não é isso que a Inglaterra está fazendo? Está roubando as riquezas espanholas dos territórios americanos. E ó, também não é legalizar as possessões ibéricas ou ganhar a adesão das potências europeias, ou fortalecer as rotas do comércio marítimo. O que os ingleses estão fazendo aqui não é comércio, eles estão roubando. É pirataria. As outras potências europeias, como a Espanha, você acha que a Espanha apoiava a Inglaterra a roubar suas riquezas? Claro que não. E ó, a Espanha é um país ibérico. O que a Inglaterra está fazendo? Está legalizando a ocupação dessas possessões ibéricas? Não, está roubando dos ibéricos a riqueza que eles conseguem na América. Portanto, eles estão conquistando, através do roubo feito pelo Francis Drake com a cumplicidade da rainha da Inglaterra, eles estão conquistando riquezas dos territórios americanos. Vocês estão vendo como depois que você faz o raciocínio, você junta as informações, parece que a resposta ela brilha.
Parece que não tem como ser outra coisa, né? Isso que é o legal de uma prova de história, né? É isso que eu adoro numa prova de história dessas, porque quando você faz com atenção, você tem o domínio do conteúdo, você raciocinou sobre a leitura do texto e você se inscreveu no canal, parece que a resposta brilha, né? E não tem como marcar outra coisa. Beleza, meu povo? Então vamos lá, vamos adiante, vamos pensar na próxima. Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha e agora vamos nos referir à independência do Brasil. Ó, estava lá em 2019. Entre os combatentes, olha que eu acho muito legal essa história e essa questão em particular, estava a mais famosa heroína da independência. Heroína da independência, hein, pessoal? Uma mulher, que legal. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses, lutando pela independência. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões, mulheres eram proibidas de participar do exército, decidiu se alistar às escondidas. Olha essa história, cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Algumas pessoas talvez reconheçam aí uma semelhança com a história da Mulan, né? Que era uma mulher que não podia participar das tropas militares, mas mesmo assim corta o cabelo, disfarça os seios, se veste de homem e vai para a guerra. Foi o que a Maria Quitéria fez. A história da Mulan, do Walt Disney, é uma ficção, mas isso é verdade. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado, o caso da Maria Quitéria, é emblemático porque evidencia a rigidez hierárquica da estrutura social. Ó, hein, já é uma excelente alternativa. Porque, ó, pensa, mulher podia participar de batalhão? Não. Por quê? Porque era uma sociedade machista e que enxergava diferenças insuperáveis entre homens e mulheres, portanto, não, mulher não pode participar não pode participar do exército. Isso mostra uma estrutura social injusta, preconceituosa e muito rígida. A letra A é uma forte candidata, hein? Mas você nunca marca a resposta sem ler todas. Inserção feminina nos ofícios militares? Não, mulher não podia participar do exército. Adesão pública dos imigrantes portugueses? Não. Nossa, nenhuma referência a isso, né? Flexibilidade administrativa do governo imperial? Ó, o Brasil está tentando se tornar um império e o que a gente vê é que, a partir do momento que Dom Pedro I se torna imperador e outorga a Constituição de 24, ele vai criar uma monarquia fortemente centralizada no Brasil, que é justamente o oposto de uma administração flexível. E a receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios, quer dizer, a metrópole Portugal apoiou os ideais de independência do Brasil? Não. Então, ó, sem medo de ser feliz, pode marcar a letra A, porque essa daqui ficou fácil. Quando você resolve, presta atenção e reconhece que está falando da luta pela independência do Brasil, só serve a letra A. Ainda mais quando você lembra do exemplo da Maria Quitéria. Ok, pessoal? Então, com isso, tendo resolvido essas questõezinhas, tendo sugerido para vocês temas relevantes, relembrado estratégias para a gente conseguir fazer uma boa prova do Enem, eu me despeço, desejando para vocês uma boa prova, uma excelente prova, que chegando na hora você consiga acessar todo o conhecimento que você tem um monte de conhecimento dentro da tua cabeça, hein? E que você consiga transformar esse conhecimento em score, porque desde o começo você acompanhou o nosso canal, acompanhou o conteúdo que a gente produz com qualidade, com carinho para você. Eu sou o professor Maurício dos Santos, faço parte do projeto Missão Enem Sai Digital. Agradeço pela tua participação nessa nossa aula de revisão. Se inscreve no canal, deixa o teu like, boa prova e até a próxima. Até breve, um grande abraço, pessoal. Tchau! E aí, galera, beleza? Professor Lúcio Skywalker aqui com você. Seguinte, tem um convite muito especial para fazer. Domingo, às 20 horas, vai rolar o gabarito ao vivo do Missão Enem. Essa semana de revisão, esses videozinhos que vocês viram aí ao longo do ano no Sai Digital, vai estar aquele time de feras, todo mundo aqui reunido domingo para discutir e comentar com você a prova do Enem. Às 20 horas, logo após a prova, todo mundo reunido para tirar as suas dúvidas da prova aqui. Então não esqueça, domingo, 20 horas,
Gabarito ao Vivo, Missão Enem do Sai Digital, lá no nosso canal do YouTube. Espero vocês, hein?